Querido irmão, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e neste vídeo nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse, especificamente o capítulo de número 4. Estamos estudando este capítulo da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 4. Quem são os 24 anciãos deste versículo? Estão assentados em tronos, está ao redor do grande trono. O que tudo isso significa? Iremos falar sobre isso hoje. Se você ainda não acompanhou os demais estudos que falamos sobre a voz como de trombeta, a porta aberta no céu, João foi arrebatado em espírito, tirado da terra, levado para o céu para obter revelações. Falamos sobre o trono de Deus, aquele que está sentado sobre o trono e qual é a sua aparência. Falamos sobre o arco que está em volta do trono. Tudo isso e muito mais você vai conferir em nossos estudos anteriores dentro dessa série. Eu vou deixar disponibilizado para você na descrição do link. São 3 estudos, hashtag 01, hashtag 02, hashtag 03. Você precisa passar por esses estudos e dar continuidade conosco hoje nesse hashtag 04. Vamos lá, versículo de número 4, vamos ler a palavra de Deus. Aqui diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. Meu querido irmão, quem são esses 24 anciãos? A Bíblia, em Isaías capítulo 24, versículo 23, diz que o Senhor dos exércitos irá reinar no monte de Sião e em Jerusalém. Então, perante os anciãos haverá glória. Então a Bíblia já faz menção à figura desses anciãos que irá governar em glória e perante a glória de Deus. Mas o que representa essa figura do ancião na Bíblia? No Antigo Testamento, a imagem do ancião é a imagem de alguém que tem autoridade, alguém de experiência, um representante da comunidade, um maioral, alguém revestido de respeito, reverenciado na sociedade onde estava inserido. No caso, no meio do povo de Deus, no arraial do povo de Deus. Já no Novo Testamento, a figura do ancião, ele está relacionado dentro da igreja a pastores, a bispos, a supervisores, a lideranças, a governantes. Então, esse ancião é alguém respeitado, é uma liderança, é um maioral, é um representante, é alguém de muita estima na sociedade. E existe algo, e a gente chama isso de paralelo entre Jerusalém da terra e Jerusalém do céu, como também existe esse paralelo do templo de Deus na terra, como também com o templo de Deus no céu. E se aqui existe a figura do ancião, lá também existe essa figura do ancião. Aqui na Jerusalém terrena existe o ancião, e também na Nova Jerusalém celestial existe também o ancião. E esse ancião que glorifica o Rei dos Reis, que magnifica, que exalta aquele que está assentado sobre o trono. Mas a pergunta é: quem são esses anciãos? Quem são os 24 que estão assentados em tronos com coroas em sua cabeça, coroas de glória, que estão vestidos de vestes brancas? Primeiro, devemos apontar o que não são esses anciãos, e eles não são anjos. Eles não são anjos, pois não são vistos, pois anjos não são vistos coroados. Nós não vamos ver na Bíblia anjos sendo coroados.
Não vamos ver anjos assentados em tronos. Então, esses 24 anciãos, eles não são anjos. Se eles não são anjos, o que eles são, afinal? Em outras passagens, nós vamos encontrar a figura desses anciãos, inclusive no capítulo de número 5, quando o apóstolo João está tendo a revelação sobre um livro que está à destra daquele que está sentado sobre o trono. E esse livro está selado por dentro e por fora. Surge um anjo forte clamando, perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a resposta ecoa dentro do céu: ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem de tomá-lo da destra daquele que está sentado sobre o trono. Ninguém é digno nem de olhar para o livro. Então acontece algo peculiar, ímpar no céu. João chora. O céu não é lugar de choro. É a única menção, é a única vez que vemos na Bíblia um choro no céu. João chora. Então, um dos anciãos, certamente um daqueles 24 anciãos, vai até João e diz: não chores. Existe um sim que é digno de ir abrir o livro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é digno de abrir o livro. E diz o texto que ele estava entre os 4 animais. Inclusive em outros vídeos nós iremos falar quem são esses 4 animais. E entre os 24 anciãos estava um cordeiro como que havia sido morto. E é claro que esse cordeiro é o Cordeiro de Deus, ao qual mencionou João Batista, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E vai dizer que, havendo tomado livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e perante o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. É outra menção que nós vemos no livro do Apocalipse sobre esses anciãos. Um falando, consolando o apóstolo João, e os outros se prostraram, todos eles se prostraram, adorando ao Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Então, são figuras proeminentes no céu. Mas afinal, quem são esses 24 anciãos? Eu trouxe uma resposta respaldada nesse livro, meu irmão, que eu recomendo para você. Apocalipse, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva. Que livro aconselhável para você ter na sua biblioteca, irmão. Inclusive, todo o nosso estudo do capítulo 4 do Apocalipse está baseado primeiramente na palavra de Deus, mas também tenho usado muito esse livro como subsídio e eu recomendo a leitura. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, você que gosta de escatologia, que gosta de estudar o livro do Apocalipse, tem que ter esse livro na sua biblioteca, Apocalipse, versículo por versículo. Então, o Severino, ele diz o seguinte, que esses personagens, ele colocou entre aspas, misteriosos, encontram-se em estado de salvação definitiva. Por quê? Porque eles estão vestidos de vestimentas brancas. E isso fala de uma salvação definitiva. Inclusive, o povo de Deus receberá essas vestes brancas. E isso fala de salvação definitiva. Eles possuem o prêmio da salvação, pois o texto diz que eles estão com coroa sobre a sua cabeça, coroa de ouro, e eles participam com autoridade no desenvolvimento da salvação. Por quê? Porque eles estão assentados sobre o trono. E ele questiona, quem são eles? Então,
ele explica, ele traz uma interpretação de quem possivelmente possa ser esses 24 anciãos. Ele primeiro fala de 12 patriarcas de Israel, os 12 patriarcas, filhos de Israel, que estão ao lado do Cristo e representam a dispensação da lei. Eles representam e estão ali focalizados no Antigo Testamento, são os redimidos. Ou na verdade ele usa o termo representante dos redimidos da dispensação da lei. Os outros 12, segundo o Severino Pedro da Silva, são os 12 apóstolos de Cristo, que representam os redimidos da dispensação da graça e estão focalizados ali no Novo Testamento. Então, para ele explica que esses 24 anciãos são os 12 filhos de Israel, que representam todos os redimidos da dispensação da lei, e os outros 12 são os apóstolos de Cristo, que representam a dispensação da graça. É essa interpretação que o Severino Pedro da Silva traz em seu livro Apocalipse, versículo por versículo. Meu irmão, eu espero que esse estudo tenha servido de bênção para a sua vida. Continua nos acompanhando em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixa seu like, deixa aí o seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões. Eu vou interagir com você, vou fazer questão de dialogar com você através dos comentários e fica no aguardo em oração, esperando os próximos estudos para a gente concluir o capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. Deus vos abençoe.